Em primeiro lugar, uma primeira palavra, gostaria de dirigir uma primeira palavra à organização e agradecer a oportunidade que me deram para apresentar este paper. O título é o trabalho decente e a questão de uma remuneração justa na União Europeia. A título introdutório, gostaria de dizer o seguinte: a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia não consagra, de uma forma expressa, qualquer direito a uma remuneração justa. E a doutrina não é unânime no que diz respeito à possibilidade de o recortar a partir do direito a condições de trabalho saudáveis, seguras e dignas, vertidas no artigo 31º daquela fonte de direitos fundamentais. No entanto, o direito ao trabalho, enquanto direito humano, compreende o direito a uma remuneração justa. E é precisamente o direito de trabalho que vamos analisar no próximo ponto, porque o direito de trabalho é, de acordo com Fons Koopmans, constituído por vários componentes-chave. Uma das componentes tidas como fundamentais prende-se com a proibição da escravidão e do trabalho forçado. Em contraste com esta componente, encontramos a liberdade de trabalhar e de escolha de profissão, o que significa que qualquer pessoa humana tem o direito de escolher o trabalho ou a ocupação que efetivamente desempenha. Outra componente-chave do direito ao trabalho está ligado ao princípio da não discriminação e de igual tratamento, que se encontra vertido em todos os tratados relativamente aos direitos humanos. O direito ao trabalho abarca igualmente a liberdade de procurar emprego. Por último, o direito ao trabalho aponta para o trabalho decente. Todavia, não há uma definição unânime acerca daquilo que constitui trabalho decente. Para a OIT, o direito a trabalho decente implica que o trabalho tem que ser de uma qualidade aceitável em termos de condições de trabalho, sentimento de valor e de satisfação, relações com o empregador ou entre o empregador e o empregado, bem como a remuneração. E é justamente a remuneração que constitui o título do nosso terceiro ponto. O direito a uma remuneração justa encontra-se em vários instrumentos relativos aos direitos humanos e inclui o direito a uma remuneração igual para trabalho igual. Nesse sentido, o direito em questão encontra-se plasmado no artigo 7º do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, no artigo 4º da Convenção Europeia, da Carta Social Europeia, dito, e no artigo 7º do Protocolo de São Salvador. Uma remuneração justa visa, no entender de Koopmans, garantir aos trabalhadores e às suas famílias um nível de vida decente. No entanto, o direito a uma remuneração justa não está, como eu disse, expressamente consagrada na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. E é precisamente a Carta que será alvo das nossas atenções neste ponto. A componente do direito ao trabalho, que aponta para o direito de trabalho decente, está consagrada, como disse, no número 1 do artigo 31º da Carta. A norma estabelece que todos os trabalhadores têm direito a condições de trabalho saudáveis, seguras e dignas. Em notação à norma comunitária, a professora Maria do Rosário Palma Ramalho dá relevo às condições de trabalho saudáveis e seguras. Nesse sentido, destaca a Diretiva 89/391/CE, que constitui a Diretiva Quadro em matéria de segurança e saúde no trabalho. Refere ainda que a Diretiva Quadro foi completada por um número significativo de diretivas de âmbito mais específico, que no seu conjunto permite identificar 3 grandes linhas de desenvolvimento da tutela comunitária nesta área, ou seja, proteção geral da saúde e da segurança dos trabalhadores. Segundo, proteção da segurança e saúde dos trabalhadores contra riscos específicos. E, em terceiro lugar, proteção acrescida da segurança e saúde de algumas categorias de trabalhadores em especial. Contudo, a autora não desenvolve o conceito de condições dignas, nem estabelece qualquer ligação entre essas e uma remuneração justa. Pelo contrário, Alan Bond, no seu comentário ao artigo 31º da Carta, estabelece uma relação, uma ligação entre condições dignas, a dignidade humana e uma remuneração justa. Para tanto, Bog aponta para o artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e destaca o número 1 desse preceito que consagra o direito a condições de trabalho justas e favoráveis. Além disso, o número 3 do artigo 23º do mesmo instrumento estabelece que o direito a uma remuneração justa e favorável deve assegurar ao trabalhador e à sua família uma existência condizente com a dignidade humana. Agora vamos aqui introduzir uma provocação: políticas de austeridade. A ausência de uma referência explícita ao direito a uma remuneração justa no ordenamento jurídico europeu foi particularmente notado na União Europeia durante a crise do euro e das dívidas soberanas. Nesse período, vários Estados-membros da União Europeia adotaram programas de austeridade, de modo a equilibrar as contas, que implicaram cortes salariais.
Esses foram contestados nos tribunais nacionais e no Tribunal de Justiça da União Europeia. Tal aconteceu, a título de exemplo, nos processos Sindicatos Bancários do Norte e Fidelidade Mundial. E agora vamos referir brevemente a estes dois processos. Em janeiro de 2012, o Tribunal de Trabalho da cidade do Porto, em Portugal, recorreu ao procedimento de decisão prejudicial no sentido de obter uma interpretação sobre a possibilidade da aplicação da Carta a um caso entre sindicatos representativos dos funcionários bancários, nomeadamente o Sindicato dos Bancários do Norte e o Banco Português de Negócios, devido a cortes salariais realizados por essa instituição bancária. As origens do caso remontam à Lei 55A-2010, que aprovou o Orçamento de Estado para Portugal em 2011. A lei em causa continha disposições específicas sobre cortes salariais no setor público, devido à dívida soberana e à crise do euro em Portugal. O Orçamento de Estado, em 2011, conforme devem lembrar-se, cortou salários superiores a 1.500 euros no setor público. Estes cortes aplicavam-se aos funcionários do BPN em virtude daquela instituição bancária ter sido nacionalizada pelo Estado em 2008. Com este quadro em mente, o Tribunal de Trabalho suspendeu o caso e endereçou ao Tribunal de Justiça 6 perguntas. 2 delas eram sobre a conformidade dos cortes salariais com o artigo 21º da Carta, que no fundo é relativamente à proibição de discriminação. E as outras 4 eram sobre a sua conformidade com o artigo 31º. O Tribunal de Trabalho português pretendia saber se a disposição em questão podia ser interpretada no sentido de proibir cortes salariais sem o consentimento dos trabalhadores. Se o direito em questão reconhece um direito a um salário justo, se os cortes salariais põem em causa o nível de vida dos trabalhadores e as obrigações financeiras que tenham assumido, e se são contrárias ao direito a condições de trabalho condizentes com a dignidade do trabalhador. O Tribunal de Justiça, conforme vocês sabem, decidiu não apreciar o caso por se considerar incompetente para o fazer e baseou esta sua decisão na interpretação que faz do número 1 do artigo 51 da Carta, que dispõe que a Carta apenas se aplica aos Estados-membros quando estes implementam o direito da União. Contudo, esta recusa do Tribunal em entender a argumentação do presente caso é controversa, além de que não é aceitável o silêncio do Tribunal nesta matéria, porquanto a legislação portuguesa e de outros países sobre o direito liberal e sobre as reformas decorrentes de um processo de resgate tem origem comunitária e inclui um elemento de direito da União Europeia. Um segundo caso, o processo de fidelidade mundial, o Tribunal de Justiça manteve a sua posição num processo posterior que envolvia medidas semelhantes em Portugal. No processo C-264-2012, sob o Orçamento de Estado já de 2012, um Tribunal de Trabalho português remeteu para o Tribunal de Justiça um conjunto de questões sobre a suspensão excepcional do 13º e 14º mês, durante 3 anos, a trabalhadores que ganhassem mais de 1.100 euros mensais. O Tribunal português questionava a compatibilidade da suspensão do pagamento com a Carta, nomeadamente os artigos 21º, artigos 31º e o direito à negociação coletiva. Na sua decisão, o Tribunal de Justiça afirmou que Portugal não havia aplicado o direito da União Europeia e citou o processo do Sindicato dos Bancários do Norte. Recusava, por isso, apreciar o caso, argumentando não ter manifestamente competência para o fazer. No entanto, esta posição é criticável, não é? Uma vez que a questão da aplicação impedia o Tribunal ter em conta o conceito de dignidade constante da Carta. Este conceito é particularmente importante na medida em que é possível estabelecer uma relação entre remuneração e dignidade. Nesse sentido, Alan Bogg defende que cortes em remunerações financeiras inesperadas e não resolvem previsíveis pelos trabalhadores violam a dignidade humana, por ser incompatível com o Estado de Direito na vida laboral. Uma avaliação mesmo sumária, porque o tempo urge, o Tribunal, no fundo, em nossa opinião, não colheu a oportunidade para esclarecer os cidadãos europeus sobre o seu conceito de vencimento e para esclarecer se existe uma relação entre remuneração e condições de trabalho que respeitem a dignidade dos trabalhadores. Este voto de silêncio é criticado pela doutrina que acredita ser dever dos tribunais nacionais e do Tribunal de Justiça salvaguardar os direitos fundamentais nestes casos, mercê da relação direta entre a austeridade, cortes salariais e a reforma do direito dos diversos direitos laborais que foram adotados em Estados-membros como Portugal.
Para concluir, em suma, a compreensão dos vários componentes do direito ao trabalho, com destaque para aquele relativamente ao trabalho decente, é particularmente importante, porque este abrange o direito à remuneração justa. Este direito, que está consagrado em vários instrumentos de direitos humanos, poderá assim contribuir para uma concretização por parte do Tribunal de Justiça do direito a condições de trabalho dignas, plasmado no artigo 31 da Carta, e talvez aplicado à futura legislação nacional que adote políticas públicas de austeridade em conformidade com atos normativos da União Europeia. Muito obrigado.